Em nome de Jesus Cristo, queremos mais uma vez orar e te agradecer, Pai, pela vida do teu servo, pastor Pedro Elias, Pai, que nesta noite é o canal, Pai, enviado da tua parte para nos abençoar com a tua poderosa e santa palavra, Pai. E nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas sim aquilo que tu já preparou no coração do teu filho para falar com a tua igreja. Renova a nossa mente nesta noite, Pai. Fortalece o nosso coração e nos ajuda a melhorar, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? A nossa gratidão a Deus por estar mais uma vez nesta casa, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor que vive para sempre. A minha gratidão a Deus por rever os irmãos, pastor Kleber, que Deus abençoe, missionário Ismael, evangelista Juliano, aos queridos irmãos que aqui servem a Deus e que sempre nos recebem com muito carinho. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por sempre que nós aqui estamos ou que chegamos, nós somos muito bem recebidos. Isto é saudável, isto vem de Deus. A minha alegria também poder rever o Gideão, a Thaís, estão lá, que Deus abençoe, são filhos queridos, que serviram a Deus conosco, mas se mudaram aqui mais para perto, né? Estão servindo a Deus aqui agora, e nós estamos felizes por isso. Aqueles que podem, que têm um exemplar da Bíblia, por gentileza, abram comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler um único versículo, versículo 13. Só um versículo. A palavra que Deus assentou no meu coração e eu quero partilhá-la com cada um dos irmãos. Na semana passada, pastor Leonardo Belchior esteve aqui e nós, o pregador tem uma rotina, né? Quando acaba o culto, a gente pergunta, e aí, como é que foi lá? Foi uma benção. Aí eu já pensei, eu devia ter vindo na primeira quinta, né? Porque ele prega bem mais que eu. Sério. Ele prega mais que eu. Pensei, ele vai na segunda e é tudo com ele, eu já estou livre. Mas o pastor Wagner colocou essa escalinha aí, ele me quebrou as pernas. Mas tá bom, estamos felizes com Jesus. São Lucas capítulo 24, versículo 13. Todos quantos encontraram, por gentileza, digam amém. O mesmo texto está projetado aqui, uma versão um pouco diferente, mas que naturalmente será tranquilamente compreendida por cada um dos irmãos. A palavra de Deus diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu vou repetir. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quem pode dizer amém? Quero ver se você está entendendo, se você está ligado no mistério. Qual era o lugar que eles saíram? De onde eles saíram? O lugar que eles saíram da onde? Jerusalém. E eles iam para uma aldeia chamada, então repita comigo, saindo de Jerusalém para chegar em Emaús. Ficou bem bom, vamos de novo. Saindo de Jerusalém para chegar em Emaús. Podeis tomar assento, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, sempre. Meus queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, eu diria que por vezes ela é esquecida. E as razões que nos levam a esquecer esta verdade bíblica
é porque ela talvez não tenha um apelo evangelístico. Sim, ela não é daquelas palavras que talvez se consiga ministrar numa cruzada evangelística, por exemplo. Ainda que, eu diria que na noite de hoje o Senhor vai nos surpreender com a revelação que Ele assentou no meu coração. E quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, o versículo 13, nós encontramos 2 discípulos de Jesus saindo de Jerusalém e indo para a aldeia, para o vilarejo de Emaús. A Bíblia diz que aquele era o primeiro dia da semana, ou seja, eles se moveram para sair de Jerusalém no domingo da ressurreição. A palavra de Deus nos diz que eles empreendem um caminho a uma distância de aproximadamente 60 estádios. Eu diria que 60 estádios é o equivalente a 11 quilômetros, ou seja, a distância que separava Jerusalém de Emaús era de 11 quilômetros. A Bíblia diz, ou a história, a geografia bíblica afirma que a cidade de Jerusalém está edificada numa colina, num monte, a 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, quem sai de Jerusalém, desce. É impossível que alguém saia de Jerusalém e suba para algum lugar nas proximidades, nos arredores. Jerusalém está protegida sob o monte e protegida também por muralhas fortíssimas. A Bíblia diz que esses 2 discípulos de Jesus, eles saem de Jerusalém, localizado a 800 metros acima do nível do mar, caminham 11 quilômetros até chegar na aldeia, na vila, no vilarejo de Emaús. A Bíblia fala que eles começam esta caminhada, e sinceramente, meus irmãos, se nós lermos os versículos que sucedem ao 13, nós vamos compreender que a caminhada desses homens não foi fácil, que a trajetória, que a caminhada desses 2 discípulos foi marcada por algumas situações que eu quero destacar esta noite. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles estavam caminhando, descendo, repita comigo, eles estavam, mais alto, eles estavam descendo, diga, saindo de Jerusalém para chegar em Emaús. Diga, eles saem de Jerusalém para chegar em Emaús. Jerusalém estava no monte, Jerusalém estava em cima, Emaús estava embaixo. Jerusalém estava em cima, eu repito, Emaús estava embaixo. 11 quilômetros, saindo lá de cima para chegar lá embaixo. 11 quilômetros de uma caminhada, de uma trajetória, de um percurso marcado por algumas situações que eu quero destacar esta noite. O primeiro elemento que me chama a atenção, nesta caminhada morro abaixo, a Bíblia diz que eles saem de Jerusalém para Emaús. Jerusalém estava em cima, Emaús estava embaixo. 11 quilômetros, caminhando morro abaixo. A palavra de Deus revela que à medida que eles caminhavam, eles iam conversando entre si. A Bíblia não fala que eles estavam testemunhando, a Bíblia não diz que eles estavam cantando, a Bíblia não diz que eles estavam profetizando, naturalmente eles não estavam evangelizando. O que a Bíblia revela é que eles iam caminhando, e à medida que eles iam caminhando, um fazia pergunta para o outro, ou seja, o primeiro fazia pergunta para o segundo fazia pergunta para o primeiro repetia a pergunta para o segundo novamente fazia a pergunta para o primeiro, ou seja, a conversa deles era uma série de perguntas sem respostas. Eles perguntavam muitos porquês, eu fico imaginando, afinal de contas, esses 11 quilômetros marcavam muito mais do que uma trajetória de volta para casa. Esses 11 quilômetros marcavam a caminhada de 2 homens que estavam abandonando Jerusalém, que estava lá em cima, para chegar em Emaús, que estava lá embaixo. 11 quilômetros morro abaixo, 11 quilômetros de uma descida, 11 quilômetros de uma decrescente, e eles conversavam e se perguntavam e não tinham respostas. Afinal de contas,
O coração desses homens estava entristecido, o coração desses homens estava esmagado, o coração desses homens estava partido, porque lá em cima, em Jerusalém, onde eles estavam, na sexta-feira, o seu Senhor e Salvador fora crucificado. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Ele foi crucificado. Eles descem, porque toda a expectativa que eles tinham agora cai por terra. Sair de Jerusalém, chegar em Emaús, 11 quilômetros, morro abaixo, se perguntando por quê? Por que ele morreu? Não era ele o Salvador? Não seria ele o remidor? Não seria ele o libertador? Não seria ele que nos libertaria do jugo de Roma? 11 quilômetros, morro abaixo, saindo de Jerusalém para chegar em Emaús. A primeira questão que me chama a atenção é esta: eles saem do lugar que estão para chegar num lugar que estava abaixo. Para quem não sabe, o significado da palavra Jerusalém no hebraico é morada da paz. Repita comigo: morada da paz. Mais alto: morada da paz. Para quem preferir, Jerusalém pode ser chamada de cidade da paz. E a Bíblia diz que Jerusalém era, sem sombra de dúvidas, a capital espiritual para todo judeu. Para quem não sabe, eu quero informar: Jerusalém é venerada por 3 religiões monoteístas. Jerusalém é venerada pelo judaísmo, é venerada pelo cristianismo e é venerada pelo islamismo. Ou seja, sempre que havia uma grande festa, era em Jerusalém. Sempre que havia um grande encontro, era em Jerusalém. As festas oficiais dos israelitas aconteciam em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, a presença de Deus estava em Jerusalém, a graça de Deus estava em Jerusalém, a glória de Deus estava em Jerusalém, a presença imutável, inerrante, soberana, gloriosa estava em Jerusalém. Eu quero que você entenda: sair de Jerusalém representa um tiro no pé. Diga comigo: sair de Jerusalém representa um tiro no pé. Diga bem alto: mas aqueles 2 homens saíram de lá. Diga: saíram de lá para chegar em Emaús. Mais uma vez bem alto: saíram de lá para chegar em Emaús. Oh, aleluia. O caminho de quem desce é conhecido. O caminho de quem desce é marcado por nuances. O caminho de quem desce é marcado por situações que envolvem constrangimento. O caminho de... Sim, senhores, nós já descemos algumas vezes. Aliás, a nossa vida está cheia de altos e baixos. Quantos de nós que aqui estamos esta noite, reunidos neste confortável templo, já não estivemos tão perto de Deus, que nós ouvíamos a voz de Deus, sentíamos a presença de Deus, falávamos com Deus como falamos com qualquer pessoa. Isso num dia, mas no outro dia nós estamos lá embaixo, tristes, aborrecidos, sem esperança. Existe um risco, olhe para cá, existe um risco de sair de Jerusalém, porque a presença de Deus está em Jerusalém. Eles iam descendo, e a Bíblia diz que eles iam conversando e andando, e um ia fazendo perguntas ao outro. Ou seja, o A perguntava para o B, e ao invés do B responder, o B perguntava para o A. Ao invés do A responder, o A perguntava para o B. Ou seja, eles caminhavam e não tinham respostas. Repita comigo: eles estavam descendo. Diga comigo bem alto: para descer é sempre mais fácil. Quantos de nós, evangelista Juliano, levam anos para constituir e estabelecer o ministério, mas após algumas horas, algumas postagens, algumas palavras, tudo é jogado fora? Ou seja, difícil é subir, descer é fácil. Descer é fácil. Tem um adágio popular que diz que quando é lomba abaixo, todo santo ajuda.
Esses dois homens estavam descendo, conversando, cheios de perguntas sem respostas. Por que ele morreu? Mas ele não disse que ia ressuscitar. Se ele disse, por que ele não ressuscitou? E se ele ressuscitasse, como é que seria? Já é domingo. Ele prometeu que ao terceiro dia iria ressurgir e nada. Um perguntou para o outro, será que é uma estratégia? Não sei, você acha que é? Um vai perguntando para o outro, morro abaixo. Ó, de Jerusalém a Emaús, Jerusalém a Emaús, Jerusalém a Emaús. De repente, a Bíblia diz que um desconhecido se aproxima. Se você puder, só se você puder, repita comigo. De repente, um desconhecido se aproxima. Diga bem alto comigo, o desconhecido estava cheio de vontade de conversar. Diga, o desconhecido queria conversar. Aleluia. E os dois descendo de Jerusalém para Emaús, devagar. E de repente o desconhecido se aproxima. A primeira coisa que o desconhecido faz é perguntar o que eles estão falando. Ou seja, a primeira marca de quem desce de Jerusalém para Emaús é que é um caminho com perguntas sem respostas. A segunda marca do misterioso caminho de Emaús é que à medida que você vai caminhando e perguntando sem respostas, o desconhecido vai se aproximar. Você não entendeu? Se deixa dar um glória a Deus que nem esse, então eu vou repetir. À medida que você vai caminhando, o desconhecido se aproxima. Se você estivesse em Jerusalém, talvez você saberia quem ele era. Mas você está indo para Emaús. Está triste, quebrado, ferido, sem esperança. Não sabe quem é aquele peregrino. Ele olha para você e pergunta assim: por que o que vocês estão falando? E por que vocês estão tão tristes? Os dois discípulos respondem assim: és tu um peregrino? Tu não sabe das coisas que estão ou que aconteceram lá atrás ou lá em cima, em Jerusalém? Nós tínhamos um Senhor, um mestre, um libertador, alguém que curava os enfermos, que ressuscitou aos mortos. Ele morreu na sexta-feira e ele prometeu de ressuscitar, mas até agora nada. O peregrino ouve a explicação daqueles dois discípulos e depois de ouvir, ele começa a falar. Repita comigo: sempre que o desconhecido se aproximar, mais alto, sempre que o desconhecido se aproximar, ele vai perguntar primeiro, para responder depois. Diga, primeiro ele ouve, depois ele fala. Ou até você dá glória a Deus, primeiro ele ouve, depois ele fala. Oh, aleluia. Eu vou te perguntar como é que ele ouve. Ele ouve quando nós oramos, e ele fala quando nós lemos a palavra. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Quando você dobra os joelhos para orar, ele está ouvindo. Quando você abre a palavra para ler, ele está falando. Oh, glória! Primeiro ele ouve, depois ele fala. Primeiro ele ouve, depois ele fala. Primeiro ele ouve, depois ele fala. Ó nécios e tardios de coração. E a Bíblia diz que desde Moisés e os profetas, o Senhor passou a discorrer a Bíblia, falando de que importava que o Filho de Deus viesse, vivesse, morresse e ressurgisse para a honra e glória do nome do Senhor. Diga comigo, eles conversavam, mas os discípulos não sabiam quem ele era.
E eles vão caminhando. Jesus pergunta sobre o que eles estão conversando, eles explicam. O desconhecido, então, começa a explicar a Bíblia para eles. Eu diria que desconhecermos Jesus é algo que acontece sempre que o nosso coração está sob forte emoção. Sempre que nós estivermos tristes demais, que nós formos maltratados demais, que nós perdermos alguém que nós amamos, ou perdermos algo que nós investimos acreditando que aquilo estava sob a égide de Deus, nós vamos naturalmente desconhecer que Jesus está agindo. Você deve conhecer alguém que orou procurando um trabalho e encontrou um trabalho. E à medida que ele encontrou um trabalho, ele chega na igreja feliz testemunhando que meses de desemprego agora acabaram, agora ele está empregado para a honra e glória do nome do Senhor. Então ele começa a trabalhar, mas lá no trabalho estão os percalços, as dificuldades, as perseguições, as tentações, e de repente ele entende que não era Jesus, ou não foi Jesus quem abriu aquela porta do trabalho para ele. Ou seja, sempre que nós estivermos em forte emoção, nós temos a tendência a desconhecer que é Jesus que está ali. Para que você tenha uma ideia, a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 26, que os discípulos estavam num barco que estava sendo açoitado por ondas e por um vento muito forte. Jesus não estava no barco, repita, Jesus não estava no barco. E à medida que ele se aproxima do barco, os discípulos não reconheceram que era o Senhor. Então eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. E Jesus disse: não temais, sou eu. Ou seja, sempre que nós estivermos com medo, tendencialmente nós não iremos reconhecer que é Jesus que está chegando. Mas isso não é tudo. A Bíblia diz que Maria Madalena estava no sepulcro no domingo pela manhã. Quando ela chega no sepulcro, São João capítulo 20, versículos 11 ao 16. Quando ela chega na sepultura, ela vê um anjo sentado na cabeceira e um anjo sentado aos pés do lugar que o corpo do Senhor tinha sido colocado. Ela olha para eles, eles olham para ela e perguntam assim: mulher, por que chora? E ela responde assim: Senhor, onde vocês puseram o corpo? Para surpresa de Maria, a Bíblia diz que alguém, um desconhecido atrás dela, se aproxima e pergunta: mulher, por que choras? E a Bíblia diz que ela, olhando para ele, pensando que era um jardineiro. Alguns de nós, quando desconhecem Jesus, pensam que ele é um fantasma. Outros de nós, quando desconhecem Jesus, pensam que ele é um jardineiro, ou um empregado, um servo, que está à nossa disposição para cumprir os nossos desejos. Mas isso não é tudo. Quando nós estamos desinformados, São João capítulo 4, a Bíblia diz que a mulher samaritana não sabia quem era o Senhor, então ela começa a conversar com ele. E no versículo 9 ela diz assim: Senhor, como tu homem, como tu sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana. Ou seja, ela pensava que Jesus era um homem qualquer. Depois ela se dirige a ele dizendo: Senhor, como você vai dar água viva? Ela pensava que Jesus era um senhor qualquer. Jesus revela a vida dela, e ela diz: Senhor, eu vejo que és profeta. Ela pensava que Jesus era um profeta qualquer, um homem qualquer, um senhor qualquer, um profeta qualquer. Mas no versículo 29, ela entra na cidade sem cântaro, sem água, sem nada, dizendo: venham até o poço, porque eu encontrei o Messias. Repita comigo: sempre que nós estamos sobre forte emoção, tendencialmente, nós vamos desconhecer que o Senhor Jesus está ali. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 19 ao 23 diz que João Batista estava preso. João tinha dito lá na beira do Jordão que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João quem disse para os seus 2 discípulos seguir ao Senhor. Foi João quem disse que importa que ele apareça e que ele diminuísse. Ou que Jesus aparecesse e que ele, João, diminuísse.
Só que em Lucas 7, João está na fortaleza de Maqueiro, preso, ele vai ser morto. E lá, irmão, diante a ânsia da morte, a possibilidade da morte, ele chama 2 discípulos e diz para eles assim: vão lá e perguntam se é ele mesmo o Messias. Oh, aleluia. Sempre que nós estivermos sob forte emoção, nós temos a tendência de não reconhecer quem é Jesus. A Bíblia diz, João escreve no introito do seu livro, na introdução do seu evangelho, São João capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: porque ele veio para o mundo, ele criou o mundo, mas o mundo não o conheceu. Mais do que isso, a Bíblia diz que quando os discípulos estavam no barco, São Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, a tempestade vem, Jesus estava dormindo na popa do barco, e então aquela tempestade vem, assolando a embarcação. Os discípulos acordam o Senhor, Jesus se levanta e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Ele olha para os discípulos e diz: até quando eu vou suportar vocês, ó geração incrédula? Ele volta a dormir e os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sempre que nós estivermos sob forte emoção, há uma tendência de nós não reconhecermos que é o Senhor que está ali. Oh, a minha palavra vai para você que está passando por um momento de dificuldade, de dor. Essa palavra é para você que está passando por um momento de perseguição no seu trabalho. Essa palavra é para você que está passando por todo tipo de luta, e muitas vezes o cônjuge não sabe, os filhos não sabem, os colegas, os irmãos da igreja não sabem, mas você está passando por uma luta. Eu quero que você entenda, esta palavra é para você que está lutando com um quadro depressivo. Esta palavra é para você que luta diante de um quadro de estresse muito tremendo, muito grande. Esta palavra é para você que passa por dificuldade, por lutas, chora calado. Esta palavra é para você. Quando nós estamos sob forte emoção, é difícil reconhecer que é Jesus que está ali. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículos 16 ao 23, o apóstolo Paulo chega em Atenas, e ele começa a ver os templos erigidos às divindades. A Bíblia diz que ele foi chamado, foi desafiado por um grupo de filósofos para discursar no Areópago. O Areópago era o lugar em que os filósofos se reuniam. E o apóstolo Paulo, chegando lá, quando ele recebeu a oportunidade de falar, ele disse: em tudo eu vejo que vocês são supersticiosos. Passando pelas ruas da cidade, eu contemplei templos erigidos a todos os deuses, mas teve um que me chamou a atenção, o qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Eu vou repetir. Paulo disse: eu vi templo para o Deus do sol, para o Deus da lua, eu vi templo ao Deus das águas, eu vi templo ao Deus da plantação, da agricultura, da pecuária, eu vi templo erigido para todo tipo de Deus, para Diana, para todos eles, mas lá no fundo tinha um templo pequeno, discreto, e o qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que vocês adoram, este Deus que está naquele templo, segundo a imaginação de vocês, e que vocês não conhecem, é este Jesus. Este é o Jesus que eu estou pregando. Sempre que nós estamos sob forte emoção, sempre que nós estamos passando por dificuldades, sempre que nós estamos passando por lutas, existe uma tendência do Senhor não ser reconhecido. Nós atribuímos aos problemas de família. Quantas vezes nós atribuímos aos problemas de família, quando estamos passando por alguma dificuldade? Quantas vezes nós atribuímos por um problema, por uma falha na criação? E o Senhor está nos provando. Ao Deus desconhecido. A Bíblia diz que eles estavam caminhando, conversando, e eles chegaram em casa. Repita comigo: eles chegaram em casa.
11 quilômetros depois eles chegaram em casa. E à medida que eles chegaram em casa, aleluia, eles disseram: vamos entrar. Convidaram o desconhecido para entrar na casa com eles. Eles entenderam que aquele desconhecido, que aquele peregrino, não era um peregrino comum. Entra na nossa casa. Um desconhecido em casa, entra na nossa casa, venha jantar conosco. O sol já se declina. Entra, fica à vontade. A Bíblia diz que ali o protocolo é quebrado, porque é regra para o judeu. Sempre que uma visita entrar na sua casa, quem vai orar pelo alimento antes de participar dele é o dono da casa. Nunca visita, é sempre o dono da casa. Só que nesse caso, a regra é quebrada. A Bíblia diz que eles se assentam na mesa para alimentação. O dono da casa olha para o desconhecido e diz assim: você pode dar graças pelo alimento. Oh, glória. Oh, aleluia. O desconhecido pega o pão nas mãos. Oh, aleluia. Ele abençoa o pão que está nas suas mãos. Oh, quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode? Irmão, só quem pode glorificar o nome do Senhor, faça isso agora. Só quem pode exaltá-lo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele levanta o pão, ele abençoa o pão. Depois que ele abençoa o pão, ele parte o pão. Depois que ele parte o pão, ele entrega o pão. Quando ele entrega o pão, irmão, você que é crente, que é pentecostal, vai saber exatamente o que eu estou falando. Ele abençoa, ele parte, ele entrega. Ele abençoa, ele parte, ele entrega. O apóstolo Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aquele momento em Emaús representa o momento da ceia do Senhor, em que o corpo do Senhor é simbolicamente partido e distribuído. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, os seus olhos se abriram. Oh, glória. Oh. Só se você puder, irmão, repita comigo: meu Deus, que nesta noite os meus olhos se abram. Diga mais uma vez: meu Deus, que nesta noite os meus olhos se abram e eu possa ver a tua glória. Aqueles que podem adorar ao Senhor, façam isso agora. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, sejam renovados esta noite. Abra os teus olhos, abra os teus olhos. O Senhor está, o Senhor está, o Senhor está neste lugar esta noite. Eu quero ler mais um versículo com você. Bora lá. E eu vou encerrar agora. Capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, versículo 30. São Lucas, capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Olha o versículo 31, por favor. 24, 31.
Olha o que diz o versículo, eu vou ler aqui, 31. Abriram-se então os seus olhos e o conheceram. Oh, aleluia. Oh, irmão, olha essa sequência. Abriram-se então os seus olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Então vamos à sequência, irmão. A sequência é essa: Jesus toma o pão, abençoa o pão, parte o pão, entrega o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. A Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu. Por que será? Essa é a minha pergunta, irmão Juliano, irmã Mara. Essa é a pergunta: por que Jesus desapareceu? Você nunca ficou curioso, quem já leu essa palavra, por que Jesus desapareceu? Já pensou isso? Por que ele não ficou ali? Comendo pão, cantando os corinhos, violão na mão, assistindo o culto pela live. Jesus desapareceu. Eu vou explicar, irmão, por favor, é a minha avaliação. Eu sou um pregador, um exegeta. A mim compete entender o texto, procurar entender o texto. Na minha modestíssima avaliação, Jesus desapareceu para que acontecesse o que aconteceu no versículo 33. São Lucas 24, 33. Eu vou ler aqui, irmão, está ali, ó, na mesma hora, ó. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eu vou repetir até do dando glória a Deus de verdade, que nem do Juliano, assim, ó. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Irmão, se Jesus fica ali com eles, por favor, é minha avaliação. Jesus fica ali com eles iam ficar em Emaús, conversando a noite toda, ia ter uma vigília em Emaús, não ia? Ia ter uma glória a Deus em Emaús, ia assistir a pregação do pregador fulano de tal, ia comprar o DVD do pregador ciclano, ia ficar em casa, tocando violão, cantando corinho. Ele está aqui, não precisa mais sair. Para quem ir para a igreja, ele está aqui. Aí Jesus, pá, desaparece. A Bíblia diz, na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Irmão, se tem um ditado que diz, eu já falei nesse sermão, quilombo abaixo, todo santo ajuda. Imagina, 11 quilômetros morro acima. Tu pensa que eles voltaram com aquela mesma carinha chororã? Tu pensa que eles voltaram com aquela cara depressiva? Vou cortar os pulsos? Não! Eles subiram dizendo, irmão, para mim, por favor, na minha avaliação, a frase que eles disseram de Emaús a Jerusalém era essa: Ele está vivo, 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 Ele está vivo. Fique de pé. Varão, faz-me maior aí para mim. Que é isso, pai? O homem tem um norte. Isso aqui é dizimista, mano. Isso aí é tecladista de dizimista, pai. Deus enviou seu filho amado, seu filho. Tá bonito, homem? Pra me salvar e perdoar, na cruz morreu, na cruz, por meus pecados, mas ressurgiu. Eu quero que você levante a sua voz, porque Ele vive.
Eu posso crer, posso crer. Aleluia! Oh, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha está nas mãos, está nas mãos. E quando enfim, e quando chegar a hora, em que a morte enfrentarei, enfrentarei, sem medo. Então terei vitória, verei na glória, verei. Eu quero ouvir as vozes e a bateria, vai! Posso crer. Tá bonito, hein? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Quem pode levantar a mão e adorar o Senhor? Adore, eu quero ver quem pode adorar. Quem pode adorar? Adore. Oh, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Cadê o batizado do Espírito Santo? Seja que eu não vá. Oh, aleluia! 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 Para encerrar, porque Ele vive! Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Mas eu sei que a minha vida quem pode aplaudir ao Senhor? Mas
Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, Ele vive. Ele vive. Ele vive.